Oi! Que delícia interagir com você. Vamos aguardar mais pessoas entrar. Vocês estão me ouvindo bem? Alguém pode me dar o retorno? Ione, Raquel, que delícia. Esperar mais um pouquinho, né? Pra gente poder iniciar. Que gostoso receber o carinho de todos vocês. Que delícia. Quanta gente. Oh, Júnior, que gostoso. Então, me deram um retorno que vocês estão ouvindo bem. Vamos começar então a conversar um pouquinho, né? Essa é uma live especial para quem não é da turma, né? Porque é uma live aberta, então pode ser que algumas pessoas entrem que não são da turma. Essa é uma live da turma do WhatsApp. Eu sou Daniela Bavedo, sou psicóloga, terapeuta de família e sou consteladora familiar, formada pelo Instituto Imensa Vida e professora também da formação. E como nós estamos num período eu não gosto de usar a palavra isolamento, mas eu gosto de usar a palavra de um período de recolhimento, onde estamos, inclusive, eu posso dizer por mim que nesse período de recolhimento eu tenho feito muitas mudanças em mim, tenho refletido sobre muitas coisas, tem sido um período muito difícil, mas tem sido um período muito rico de mudanças internas. Então, como nós do Instituto Imensa Vida não estamos podendo ministrar os módulos, né, para as turmas, o Instituto adotou um projeto novo e que assim, eu estou muito feliz de estar participando. É um projeto onde, se eu não me engano, 15, não sei se são 15, 14, nessa faixa, de grupos de WhatsApp, com cada professor responsável pelo estudo de um livro. E aí a gente vai nesse grupo de WhatsApp acompanhando os alunos, aprendendo também com os alunos. E o meu grupo, o grupo que eu fiquei responsável, o livro é o livro Meus Antepassados, da Anne Anselam. É um livro da terapia sistêmica, não é um livro de constelação, é um livro da terapia sistêmica. E como a minha abordagem é uma abordagem da terapia sistêmica, né? Tem mais de 20 anos que eu atuo aí na terapia sistêmica, eu fiquei muito feliz por esse presente desse livro. Eu estou retomando essa leitura, né? Tinha muito tempo que eu tinha lido, então eu estou lendo de novo para poder me atualizar, né? Hoje é uma outra visão que eu tenho depois da formação de constelação. Eu estou tendo uma outra visão com relação ao livro. Não é a mesma visão de logo que eu fiz minha formação, né, na terapia sistêmica. E está sendo muito rico para mim. Nossa, está sendo muito impressionante. Então hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o livro, porque a minha turma, né, nós já iniciamos os estudos, iniciamos essa semana, e eu queria trocar algumas reflexões. Quem não for da turma e quiser participar, tiver algum conhecimento da terapia sistêmica, vão ser muito bem-vindos. E se tiverem alguma dúvida, eu estou aqui para esclarecer. Eu queria começar dizendo uma coisa. Olha como que a coisa é tão linda. Todas as vezes que eu inicio um grupo de constelação, ou quando eu vou fazer algum atendimento, eu gosto de tirar uma carta. Uma carta, não sei se vocês conhecem, vou mostrar para vocês. A cartinha das falas sistêmicas, não sei se vocês conhecem. E aí eu tirei uma cartinha agora, antes de iniciar aqui
Ai, uma pessoa me ama, é a Aline, querida. Eu também amo você. Se eu for responder todos os carinhos aqui, não, que delícia. Muito gostoso. Eu tirei uma cartinha agora, antes de começar a live com vocês, para poder ver o que o campo estaria me dizendo. E eu fiquei muito surpresa e já sabendo que seria algo do campo mesmo, né? É, a cartinha que eu tirei é: Você continua a viver em mim. Aqui é a cartinha, para vocês darem uma olhadinha. E a cartinha tem tudo a ver com o que a gente está estudando, né? Porque o nosso livro, o título são Meus Antepassados. E mesmo todas as pessoas que já foram embora da nossa vida, não estarem fisicamente com a gente, eles estão sempre nos nossos corações, como a gente aprende com as constelações. Então, assim, não foi surpresa a cartinha, porque o campo ele é lindo, né? Hoje eu até coloquei no grupo que o campo é vida, o campo o tempo todo ele tá atuando aí com coisas muito significantes, com mensagens lindas pra gente. E o campo atuou na minha vida mais uma vez, né? E eu honro muito os meus antepassados. Primeira atividade que eu dei no grupo, primeira atividade reflexiva que eu dei no grupo, nesse grupo, né, que eu disse a vocês, para quem não sabe, né, tem pessoas aí que eu tô vendo que não fazem parte do grupo, mas que estão nos acompanhando e é uma alegria ter vocês aqui. Primeira atividade que eu dei foi exatamente isso, olhar para os ancestrais, olhar para quem veio atrás, né, para quem nasceu antes de nós e fazer uma reverência a essas pessoas, agradecendo por tudo que elas sofreram, que a gente tivesse aqui. Quantas pessoas, né, quantos ancestrais que estão por trás da nossa chegada. E nós temos realmente que ser muito gratos a eles, porque se não fossem eles, nós não estaríamos aqui, não é? Algum aluno aí tem alguma questão para a gente poder conversar, alguma reflexão, quer compartilhar alguma coisa, ou alguma pergunta? Podem se manifestar, por favor, meus queridos. É uma alegria poder conhecer um pouquinho de cada um de vocês. Se vocês me conhecerem também, que muitos eu ainda não dei módulo, né? Então eu ainda não conheço. Tem alguém querendo dizer algo? Ainda não, né? Então vamos começar a falar um pouquinho sobre pensamento sistêmico, que era um dos meus objetivos nessa live de hoje. A gente inicia, quando a gente entra por uma formação de terapia sistêmica ou de constelação, a gente vem de um pensamento cartesiano. O que é um pensamento cartesiano? É um pensamento de causa e efeito. Então, assim, a gente acha que se aconteceu uma coisa assim, foi por conta de algo anterior que foi uma ação. Então, teve uma ação e aí, consequentemente, gerou uma reação. Isso é o nosso pensamento cartesiano. Só que quando a gente começa uma terapia sistêmica, uma formação, e a gente começa uma formação de constelação, a gente precisa de mudar nosso pensamento para um pensamento sistêmico, ampliando a nossa consciência, né, e modificando a nossa forma de pensar. E isso dá muito trabalho para a gente inicialmente. Depois a gente acostuma, mas no início dá muito trabalho. Então, aqui, ó, vale lembrar as águas jorrando no consultório. O campo sabe. Sim, Adriana, querida. Sim, Adriana. O que acontece, Adriana, da nossa turma? Que alegria de ter nessa turma, Adriana. E um dia nós chegamos para fazer uma constelação no meu consultório e foi logo depois do Réveillon, né, Adriana? E quando a gente adentra o consultório, o bebedouro tinha estourado um cano e tinha água para tudo quanto é lugar. E toda essa questão do campo, da água, da constelação. Peraí, alguém tá dizendo, tá pausando porque eu preciso liberar a live. Como eu faço isso, gente? Me ajuda aqui, por favor. Como que eu posso liberar isso? Eu tenho uma aluna dizendo que eu tenho que liberar a live. Como eu libero pessoas? Por favor, me orientem. Como eu libero isso? Deixa eu ver aqui, vocês vão me ajudar? Deixa eu ver. Ô, queridos, me digam como eu faço para não pausar. Eu não sei como eu faço isso. Alguém pode me orientar?
Vamos ver como vai ser. Às vezes alguém vai me dizer alguma coisa aí com relação a isto. E o campo de estudo, né? Como a Adriana deu o exemplo da água. Quando nós chegamos no consultório, tinha muita água vazando do bebedouro. A Ione disse que melhorou. Tinha muita água vazando no bebedouro. Peraí, como seria a questão do campo quando há casamentos consanguíneos respectivamente na família? Tá. Já vou responder essa questão do casamento, só para concluir a questão da Adriana. E aí a constelação da Adriana tinha tudo a ver com aquele tanto de água. Na verdade, a gente estava liberando um tanto de coisa. Foi uma constelação linda e eu sou muito grata a você, Adriana, por acreditar no meu trabalho. Que bom que tá tudo certo por aí. Agora todo mundo tá dizendo que tá normal. Estou feliz. A internet deve estar sobrecarregada mesmo. Muitas pessoas fazendo live, muitas pessoas utilizando de recursos, né, da tecnologia para poder não perder essa conexão. Por isso que o Imensa Vida também adotou essa forma de trabalho nos grupos de WhatsApp, para a gente não perder a força do campo. E eu tava morrendo de saudade do campo. Eu falei com a Alexa, Alexa, eu tô com muita saudade. Todo mundo tá me dando um bom retorno, dizendo que tá tudo bem. Fico feliz. Então, gente, uma pessoa perguntou com relação aos casamentos. Pode repetir a pergunta para mim? Quem foi? Deixa eu olhar aqui, peraí, só um pouquinho. Deixa eu descer aqui. Acho que eu vou achar que tá logo aqui em cima. Como seria a questão do campo quando há casamentos consanguíneos repetidamente na família? Ionara, me diga mais alguma coisa sobre essa pergunta, para que eu possa, para ficar um pouco mais claro para mim. Escreva para mim aí, para a gente poder conversar um pouco sobre isso. Enquanto ela escreve, eu vou falar da questão do pensamento sistêmico. Então, como que é pensar sistemicamente? Gente, pensar sistemicamente não tem causa e efeito. É o sistema. Então, por exemplo, se existe uma pessoa doente na família, não existe o doente. Aquele doente é o paciente explícito, é o que está denunciando a dor, é o que está carregando o sintoma, mas na verdade o sistema está adoecido. Então, nas constelações, a gente vê muito isso. Né, ver uma conexão com todos, ver uma conexão com quem está ali vivo, né, naquele sistema, e com quem também já se foi. Porque muitas vezes um ancestral já foi embora, já faleceu, mas por amor ao sistema e por uma lealdade ao sistema, eu estou vivendo algo repetidamente daquele sistema, algo sendo leal à história daquele ancestral que já se foi. Por isso que os ancestrais, eles sempre vão continuar a viver dentro da gente. Sempre estarão dentro da gente. Pode inclusive, alguns alunos perguntaram isso, pode inclusive ser algum ancestral que você nem tenha conhecido. Né? Acho que foi hoje uma aluna colocou alguma questão dela, né, dizendo que ela não sabe muita coisa da história, parece que os avós, eles eram italianos, e a gente estava falando sobre segredo familiar. E ela não sabe muita coisa da história e me perguntou, mas como que é quando a gente não sabe? A gente não precisa de saber muita coisa, porque o nosso inconsciente comunica com o inconsciente dos nossos ancestrais. Então, o campo é isso, né? O campo é um campo de ressonância. É um campo de informações e é um campo de ressonância. Então, a gente vai trazer nas nossas células mesmo, a coisa é bem... Né? A gente vai trazer nas nossas células, a gente vai trazer na nossa história, a gente vai trazer na nossa memória, né? Toda a história vivida pelos nossos ancestrais também. Então, você não precisa saber, não lembro o nome da aluna, não sei se é Eliana, e você não precisa saber muita coisa sobre a história do seu avô italiano, né? Ou do seu bisavô italiano, você não precisa saber muita coisa a respeito. A Michelle, beijo, amada. Você não precisa saber muita coisa sobre o que aconteceu, quais são os segredos. Você só precisa honrar a isso, né? Como eu indiquei a você lá no grupo. Então, a gente honrando, a gente está incluindo os ancestrais, a gente está incluindo a história deles. E isso traz uma paz para a nossa alma. Isso mostra pra gente, né? Você pode fazer diferente, você não precisa fazer igual a eles.
Te amo. Pessoas queridas entrando. Você não precisa fazer igual a eles, você pode fazer de uma maneira diferente e é importante que você faça do seu jeito, né? Aí você vai liberando o seu sistema, igual ela colocou de uma maneira assim, nossa, mas é muito injusto, porque eu nem sei sobre o que aconteceu e agora eu vou passar isso para frente. Eu disse assim, você não precisa passar para frente, você vai só incluir o como foi, porque não há injustiça, tudo aconteceu como tinha que ser e tudo acontece como tem que ser. Eu adoro a frase que é: tudo está bem como está. Daniela, por favor, explica quando os nomes se repetem na família. Sim, querida Silvia. Aí, a segunda atividade que eu dei, peraí, como proceder com uma criança de 4 anos. Gente, eu vou ter que responder devagarzinho, tá? Porque são muitas perguntas, mas eu vou tentar responder tudo, ok? Então, deixa eu só terminar a questão minha linha de raciocínio com relação a esse exemplo da aluna. Então, o campo ele é vida, o campo atua o tempo inteiro na nossa vida. A gente não precisa de saber muita coisa sobre os nossos antepassados. O livro, ele trabalha os antepassados o tempo inteiro. Nosso livro que a gente está estudando é sobre os antepassados. Então, a gente não precisa conhecê-los e a gente vai repetindo a história. Muitas vezes, né? Por uma lealdade ao sistema. Agora vamos responder aqui. Sou filha adotiva, como posso ter um olhar para os meus ancestrais? Ah, que pergunta linda. Se a Tati tiver aí, uma amiga linda, querida, ela vai saber do que eu tô falando. Como é a questão adotiva? Deixa eu falar um pouquinho. Os pais biológicos vieram antes. Então, mesmo sem você conhecer os seus pais biológicos, você vai honrar os seus pais biológicos primeiro, porque foram eles que te deram a vida. E vai ser grata aos pais adotivos por terem te dado a oportunidade de continuar a viver, porque um bebê sozinho ele não vive, né? Precisa, inclusive, não é só nem da questão de alimentação, mas precisa do olhar, né? Nós precisamos do olhar dos pais para a gente poder viver. Então, os pais adotivos deram a oportunidade de você continuar a sua vida, mas os seus pais biológicos vieram em primeiro lugar. Então, como que a gente trabalha isso na constelação? A gente primeiro honra os nossos pais biológicos e... Ah, Fê, beijo, Fê. A gente honra os nossos pais biológicos e depois os nossos pais adotivos. É importante que você faça dessa maneira. Então, olha para vocês verem a força do campo. Muitas pessoas são adotivas e não conhecem os pais biológicos, mas tem como a gente honrar sem a gente conhecer, ok? E a repetição dos nomes que você começou a falar. Ok. Então, vamos falar dos nomes. A segunda atividade que eu dei foi sobre os nomes. Eu pedi aos alunos para que buscassem a origem dos seus nomes, né? E olhassem se esses nomes se repetiam nas famílias. E muitas histórias lindas, muitas histórias de inclusão, né? O que é história de inclusão? Muitos casos assim, o meu nome é fulana porque meu pai tinha uma amiga que chamava fulana e gostava muito dessa pessoa. Muitas vezes os nomes estão ligados a alguém que a gente tinha algum afeto. É como se a gente estivesse honrando, né, aquela pessoa lá de trás que foi importante na nossa vida. E muitas pessoas repetem os nomes, né, de bisavô, avô, ou avós, ou tias. Então, o que acontece? Quando há uma repetição de nomes, muitas vezes é como se a pessoa te desse o nome querendo que, vamos supor, seu pai te deu o nome do bisavô, porque ela teve um contato com aquela pessoa e ela era uma pessoa muito querida, ela gostava muito do jeito que ele agia na vida, então é como se inconscientemente ela quisesse que você também fosse daquela maneira, dando o mesmo nome a você. É uma forma de honrar mesmo, quando se dá o mesmo nome, né? Então, e lá no nosso grupo, nós vimos o tanto de aluno que tem nomes de algum ancestral ou famílias que se repetem nomes. Maria, né? Tem muitas famílias, eu li lá no grupo, vocês devem ter visto, que muitos alunos colocaram, na minha família um tanto de Maria, Maria com alguma outra coisa.
Maria Lúcia, Maria de Fátima, Maria Helena e várias Marias. Isso tudo tem um sentido, né? Vamos ver, tem uma outra pergunta aqui com relação ao nome. Vamos falar um pouquinho mais da questão do nome. E o que acontece? Igual eu coloquei no grupo, eu falei, gente, que lindo, né? Quantas histórias lindas de inclusão com relação aos nomes. Nós somos desejados bem antes da gente chegar, né? Nós estamos incluídos no sistema bem antes da gente chegar. Existe um desejo, existe, mesmo que seja uma gravidez planejada, existe um desejo inconsciente de se engravidar, porque ninguém engravida sem querer. Não existe engravidar sem querer. Mesmo que seja uma gravidez não planejada, foi uma gravidez desejada inconscientemente. Então, antes de nós chegarmos com o nome, antes dos nossos pais, né, darem o nome, nós éramos já incluídos no sistema, muito antes, né, do que a gente imagina. Então, é maravilhoso quando a gente descobre a origem do nome, quando a gente descobre quem deu o nome pra gente. Tem alguns casos também muito interessantes de, às vezes, a mãe fala, né, pro pai registrar com um nome X e o pai chegou no cartório, uns 3 alunos colocaram essa questão. O pai chegou no cartório e registrou com outro nome, porque disse que esqueceu, né? Isso tudo tem um sentido, tudo isso tem uma significação, né? Um significado. O que mais? Como proceder com uma criança de 4 anos, neto de japonês e apresenta uma raiva muito grande. Agride a mãe, os avós maternos e começa a quebrar coisas. Sim. Olha, eu teria que saber mais coisas com relação a essa questão, contextualizar mais a questão para a gente poder entrar nesse mérito. E como não é algo assim, né, específico dessa live, eu vou ver se vai sobrar um tempinho para a gente poder falar sobre isso. Se você puder, Leni, escrever mais alguma coisa, eu te agradeço e eu vou tentar responder para você. Os nomes se repetem, eu já respondi. Genograma e genossociograma. Uniceias. Genograma é quando você faz a árvore genealógica da família, né? Colocando os nomes, né? O do pai, você busca as histórias, né? Com relação ao seu sistema. E o genossociograma, você vai olhar as repetições. Então, por exemplo, em determinada data morre-se alguém. É uma repetição. Depois que alguém do sistema casa e sai do sistema, tem sempre a chegada de um outro alguém, às vezes um nascimento, ou às vezes uma morte significativa. Entendeu? Então, o genograma é quando você monta a história ali do seu sistema, a sua árvore genealógica com pai, mãe, né? Enfim, todos, avós. E o genossociograma diz das repetições, diz de acontecimentos importantes. Depois a gente vai estudar mais para frente, tem até a síndrome do aniversário, né? Que é que no nosso livro tem falando sobre essa questão. Eu acredito que vocês devam estar um pouquinho no início, né, do livro, porque nós começamos essa semana. Eu deixei a leitura bem livre para vocês, que vocês fizessem da maneira que cada um fosse sentindo. Então, acredito que vocês estão no início. Mas no início fala sobre o genossociograma. Então, é isso, entendeu, Licéias? Não sei se te esclareci. Ver se tem mais alguma pergunta. Vamos lá, gente. Quando é colocado o nome de alguém que morreu antes. Exatamente da mesma maneira que eu coloquei. É como se estivesse honrando aquela pessoa. Então, a pessoa morreu antes e aí você coloca o nome. E isso, muitas vezes, aquela pessoa que recebeu o nome, ela vai carregar, vai ter uma carga. A carga que traz com o nome daquela pessoa que viveu, né? Anteriormente. Se a pessoa tiver vivido coisas boas, ótimo para quem recebeu esse nome.
mas se tiver vivido, né, coisas pesadas, com alguma carga, algum destino difícil, aí fica mais difícil, mas tem como se resolver isso, ok? Constelando e olhando para isso. O Liceias entendeu então, né, sobre o genossociograma, ok. Tá, Lenir, envia mais dados então para mim lá no grupo que eu esclareço você com relação à criança de 4 anos raivosa. A pessoa que tem o nome do avô ou outro ente, ela segue aquele homenageado? É o que eu disse, Ulisséias. Não sei se é assim que produz seu nome. É exatamente isso, né? Você recebe o nome daquele ente e você, muitas vezes, vai honrar aquela pessoa, né? Vai repetir alguns padrões de funcionamento daquela pessoa. Mas tem como se resolver isso olhando para isso, né? E a constelação auxilia muito. Querida da Joyce, saudades também. Dani, e na questão de gravidez após estupro? A mesma criança foi criada pelos avós maternos. Pode me ajudar? Bert Hellinger, nós não vamos entrar muito na questão de adoção, mas Bert Hellinger, Kátia, fala que com relação à adoção, né, há muito tempo atrás, num livro dele, não sei se depois ele mudou um pouco a opinião dele sobre isso, mas ele era bem enfático dizendo que a criança que tinha sido a criança que seria adotada seria a adoção daria certo, vamos dizer assim, usar esse termo, se os pais adotassem por um interesse da criança e não por interesse próprio. Exemplo, eu não posso ter filhos porque eu sou infértil e aí eu vou lá e adoto uma criança. O interesse é meu, é para suprir a minha frustração de não ter filhos, entendeu? Mas não, muitas vezes não pelo interesse da criança, porque aquela criança, né, não tem um sistema. Então ele colocava que a criança deveria viver continuar no seu sistema. Então, se o pai e a mãe não podem ficar com aquela criança, que os avós ficassem com aquela criança, ou tios, que ela não saísse do sistema, entendeu? Então, na questão de gravidez após o estupro, se a criança foi criada pelos avós maternos, ótimo, isso é muito bom. Né, que ela seja criada pelos avós maternos, porque ela continuaria dentro do sistema. Mas por que essa criança, né, você não colocou aí, por que essa criança não está sendo criada pela mãe? Como fazer para olhar no caso do filho adotivo? Eu já coloquei aqui. Né? Júnior. Júnior também é repetição se for o mesmo nome. Se o primeiro nome, né, for idêntico, aí também é repetição. Vamos ver mais, queridos. Filho também, tá, gente? Júnior e o filho. Nome de quem morreu. Tá. A Júlia. Ela entrou agora e o nome dela é repetido por diversas gerações. Minha irmã querida. O livro chama Meus Antepassados, de Ana Anselm. É de uma psicóloga. Segredos de família, vamos falar. Dani, quando a escolha do nome é feita antes mesmo de se conhecer o pai da filha, e coincidentemente é o nome da avó dele. Carol, querida. Carol, não existe coincidência. Né? Tudo está bem como está. Isto chama-se campo morfogenético. Esse é o campo das constelações. E é lindo quando essas coisas acontecem. Né? É uma maneira de honrar também, maneira de honrar inconscientemente, porque como você sabe, eu sei que você sabe, porque você já teve a oportunidade de ouvir isso muitas vezes de mim, o inconsciente comunica, né? Mesmo que a gente não esteja próximo, mesmo que a gente não olhe nos olhos, mas há uma comunicação inconsciente, né? Então, é lindo como isso acontece. Também muitas saudades, te amo muito, irmã. Meu nome foi escolhido por minha tia, que tinha reservado esse nome para dar à filha dela. Eu lembro desse caso, que eu li lá no grupo, mas eu nasci primeiro. E como que é, Andresa?
Houve alguma confusão por ter sido colocado o nome em você e não na sua prima? E qual nome foi colocado? Me esclarece, por favor, só para eu entender como ficou. No meu é o mesmo de uma tia que faleceu quando criança, mas esse nome não foi escolhido pelos meus pais, e sim pela amiga da minha mãe. Entendi, Mara. Que bom que você hoje já está aqui, né, na idade adulta, podendo olhar com as constelações para o seu sistema, podendo fazer de uma maneira diferente. Você não precisou ir embora também quando criança, você pôde ficar um pouco mais, isso é muito lindo, né? Que bom, Mara, que você pôde ressignificar essa questão do nome, né, dessa tia que faleceu quando criança. Vamos falar sobre os segredos agora, gente. Pediram aqui. Eu coloquei a questão da frase, a Lili, inclusive, né? Colocou no grupo, ela não pôde participar, ela me chamou agora há pouquinho, mandando um áudio dizendo sobre isso e que depois ela vai assistir. Quando tem segredos, eu coloquei assim, todo segredo termina em tragédia. Né? Coloquei lá no grupo e pedi para vocês pensarem também sobre os segredos do sistema de vocês. Segredo, gente, é algo que está excluído. Então, por que termina em tragédia, muitas vezes? Porque a gente sabe que a exclusão, né? Vocês alunos, vocês já sabem que já estudaram provavelmente as ordens do amor, e a ordem do pertencimento é a primeira ordem que a gente estuda. Então, não temos direito de excluir ninguém, não temos direito de tirar ninguém do nosso sistema. E ninguém nos tirar também. Quais são as maneiras de exclusão? Assassinato, abortos, provocados ou não, suicídios, são as maneiras mais comuns que a gente, né, estuda sobre exclusão. E o segredo é quando algo também está excluído, o segredo não é dito, o segredo é dado. Não precisa de você saber qual é o segredo. Se tiver segredo num sistema, né, como eu coloquei lá num grupo, se tiver segredo, você não precisa saber qual é o segredo. Você só vai olhar para aquilo incluindo. É uma maneira de incluir. E termina em tragédia muitas vezes, por quê? Porque há a exclusão. Né? Então, onde há exclusão, há uma desordem, há um emaranhamento. Então, por isso que nós temos que olhar para isso, incluindo, né? E tem esse risco de se terminar em tragédia. Entendidos sobre a questão do segredo? Então, quando vocês souberem que tem um segredo no sistema de vocês, vocês vão simplesmente acolher, sem nenhum julgamento, né? Independente do segredo que for, sem nenhum julgamento, vocês vão acolher e vocês vão dizer que sentem muito. Né, com relação ao que foi, e que vocês entendem que foi a melhor maneira que eles conseguiram lidar com aquilo, que foi guardando aquilo, né, que foi escondendo aquilo das pessoas. Mas a gente tem que tomar muito cuidado quando tem segredo no sistema, porque às vezes um membro pode saber do segredo e pode guardar aquilo, sendo o porta-voz não, quero dizer outro termo. Você fica guardando aquele segredo e é o possível denunciador, né? Denunciando aquele segredo, o que às vezes é muito pesado. Os segredos geralmente são assuntos muito pesados, né? E que a gente carregar aquilo com a gente uma vida toda é muito peso, né? E a gente não precisa disso. Então você tem que liberar esse segredo dentro de você. Não precisa denunciar para o seu sistema, mas libere esse segredo dentro de você. Você não precisa ser a pessoa que vai guardar aquele segredo com você. Esqueci a palavra, gente, me ajuda aí. É aquele que guarda o segredo do outro. O que mais? Falei sobre os segredos. Tá. O morto escolhe o vivo. Vou falar agora, só um pouquinho. Dani, fala sobre terapia sistêmica estratégica. Não entendi a parte que fala que a realidade do problema é conhecida do doente e também conhecida da família. Ok, Ionara, vamos falar disso. Ainda do nome. Quando você nasce no mesmo dia que sua avó materna faleceu, e é o aniversário da tia-avó, irmã dela, e recebe o nome da bisavó paterna.
Joyce, do mesmo jeito que eu coloquei, está honrando, né? Tem pessoas que às vezes vão ter filhos com cesárea e, e esperam a data de um aniversário do pai ou da mãe ou de alguém para poder nascer no mesmo dia. Eu sempre falo, gente, vamos deixar cada um ter o seu dia, né? Você não precisa de colocar no mesmo dia, é uma maneira de estar honrando também, como eu já expliquei. Recebendo o nome, né, estaria honrando duplamente. É natural. Ah, tá. A Andresa colocou que a relação dela com a prima, né? Porque ela tomou o nome da prima, vamos dizer assim. Vou usar tomou, tá, Andresa? Mas no bom sentido, tá? É natural, a relação é natural. A prima reclama um pouco, mas não brigamos. O nome da prima é Karina. Que bom, né? Que a prima recebeu esse outro nome aí, sem maiores problemas. Ok, querida. Teve gente que teve que sair para poder entrar em outra live. A gente sabe que tem muitos professores fazendo live hoje. A gente entende. O tema da live é um tema sobre o livro da Ana Ancelam, um livro que chama Meus Antepassados, que nós estamos estudando no grupo de constelação do Instituto Imensa Vida, viu? Alguém já respondeu para mim aí. Guardião. Ah, Jane, querida! Você tá aí. É o guardião do segredo, isso mesmo. É muito pesado a gente ser guardião do segredo. Muito pesado. Gisele também me ajudou, outras pessoas me ajudaram também. É guardião, tá, gente? Que é o nome sistêmico que a gente utiliza. Então, essa questão do segredo, né? O segredo é algo que foi excluído e sermos guardiões do segredo fica muito pesado pra gente. E aí a gente tem que liberar esses segredos do nosso sistema. Liberar incluindo, né? Como nós somos consteladores, nós sabemos que a gente fica em paz, né, com a determinada situação quando a gente inclui. Então, a gente incluindo, a gente vai trabalhar aquele emaranhado, né, vai colocar ordem no que está em desordem e aí a nossa vida flui, nosso fluxo do amor chega até a gente e tudo fica lindo, assim. É maravilhoso mesmo. Então, entenderam? Guardião. Deixa eu ver mais. Então, significa, Gisele perguntando, que se eu nasci no mesmo dia da minha tia, eu apenas honro e pronto, né? Gisele, que mais você pode dizer com relação a ter nascido só no dia da sua tia? Não é você apenas honre e pronto. Que mais você pode me dizer com relação a isso? Meu pai foi enterrado no dia que meu filho caçula fez 10 anos. Meu filho tem hoje 23 anos e muita dificuldade em comemorar o aniversário. Sim, o Nájila, eu sinto muito, né? Aí, no caso, é por uma dor mesmo, né? Por uma dor dele, do filho, e por uma dor sua, porque muitas vezes os filhos carregam sentimentos, carregam cargas que não são deles, que são nossa. E perder um pai, né, é muito difícil, então deve ter sido realmente muito difícil para você. E aí essa data ficou marcada negativamente, né? E hoje ele já tem 23 anos, né? Vamos ver se ele consegue ressignificar isso agora depois de adulto, né? Tomara que sim, tomara que ele consiga ressignificar. Mas é porque realmente, né, perder alguém no mesmo dia de nascimento de um filho, perder um pai no mesmo dia de nascimento de um filho, não é fácil. Mas espero que ele consiga ressignificar isso, viu? Você comentará ainda hoje sobre o capítulo que indicou? Anabel, eu não indiquei um capítulo. Eu pedi a vocês que fizessem a leitura, cada um no seu tempo. E cada um, né, da maneira que encontrar mais confortável, e a gente vai trabalhando o livro sobre as questões que eu for colocando. Então, as lives que nós vamos fazendo vai ser sobre as questões que a gente for trabalhando lá. Né? Hoje a gente está trabalhando, então, sobre a questão dos segredos, do nome, né? E falamos um pouquinho sobre o pensamento sistêmico e vamos ver o que vai surgindo de questões e dúvidas de vocês aqui. Você está com alguma dúvida, querida? Você perguntou com relação ao capítulo?
Eliana nasceu no dia do aniversário do avô, né? Sim. A minha tia já tinha, a Gisélia, a tia dela já tinha falecido e teve paralisia infantil. E eu nasci no mesmo dia que ela nasceu e ela já tinha falecido, sim. É um destino difícil da sua tia, né, Gisele? Então, olhe um pouquinho para essa tia. Diga para ela que você sente muito por tudo que ela sofreu para que você estivesse aqui e estivesse carregando o nome dela, né? Foi um destino difícil. Oh, a Ana chegou. Oi, querida. Ana, beijo. Ok. Eu sempre procurei celebrar festa surpresa, grupo de amigos. Ele não relaxa, entendi, né? O do seu filho. Então, mas aí, se ele não relaxa, ele que vai ter que olhar para isso, né? Você está tentando celebrar, está tentando incluir isso de uma outra maneira, mas ele que vai ter que olhar para isso. Às vezes ele vai precisar de alguma ajuda para poder dar conta disso, né? Meu pai faleceu no dia do aniversário dele, ou morreu na mesma data que nasceu. Muito marcante, sim. Muito marcante, Mari. Tem uma amiga que escolheu um nome e o marido escolheu e registrou com outro nome, é o que eu falei. Até hoje a minha amiga se magoou com isso. Pode interferir na criança? Olha, eu acho que por trás dessa mágoa do nome, talvez não exista só uma mágoa pelo nome. Desculpem dizer, não sei da história, né? E espero que você olhe não como um julgamento, mas eu acredito que tenha outras mágoas aí por trás, né? Se que não seja só a mágoa porque não foi o nome que ela escolheu. Então acho que tem que contextualizar mais, entendeu? Mas eu acredito que não possa, que não precise necessariamente interferir na criança, não. Se a criança for feliz com o nome que ela tem, né? Isso talvez seja uma questão dos pais. No meu caso, eu vou dar o meu exemplo. Meu nome é Daniela Baveda. E minha mãe se chamava Ana Matioli Baveda. E o meu pai não colocou Matioli no meu nome nem dos meus irmãos. E sempre eu fiquei incomodada, assim. Incomodada, não magoada, não com raiva, mas eu questionava por que, que eu não tenho Matioli. Eu queria ser incluída com o nome da minha mãe. E aí minha mãe, uma vez, eu perguntei a ela, né? Eu já era psicóloga, eu perguntei, depois de adulta, eu falei, mãe, por que, que eu não tenho o seu sobrenome? E aí ela disse, seu pai que não quis colocar. Mas isso para mim, não interferiu na minha vida, é isso que eu tô dizendo, entendeu? Moana, não interferiu na minha vida, não foi uma questão significativa para mim a ponto de eu sofrer por não ter o nome, o sobrenome da minha mãe. Eu queria incluir, mas eu pude incluir de diversas outras maneiras. Não precisei de incluir só com o sobrenome dela escrito, né, no meu nome. Eu incluo ela e honro muito ela o tempo todo. Então isso ficou bem para mim. Luciana, sobre o segredo você disse para incluir. Como se faz? É preciso contar a todos? Não, não precisa se contar a todos. Nem no momento em que a gente está fazendo uma constelação, Luciana, às vezes aparece um segredo. A gente não precisa de ir lá perguntar para o cliente assim, qual é o segredo que está ali aparecendo. Você vai simplesmente incluir, pedir o cliente para olhar para aquele segredo, olhar para aquela pessoa que é a guardiã do segredo, olhar para aquela pessoa que às vezes ela, vamos dizer, assassinou, dá um exemplo, assassinou alguém e ninguém do sistema sabe. Simplesmente chegue até a pessoa, né, que causou, que é a responsável pelo segredo e diga que sente muito por tudo que aconteceu, que você entende que se ela guardou esse segredo é porque foi a maneira que ela deu conta, que era difícil para ela colocar isso no sistema, incluir dessa maneira, incluir com um olhar de amor, né? Incluir respeitosamente, sem nenhum julgamento. Isso é uma linda maneira da gente poder incluir. Não precisa de você contar o segredo, porque se você conta o segredo, você vai ser denunciadora. E isso é um lugar difícil também, né? De você denunciar o segredo para todos ali do sistema. Entendeu, Luciano? Dani, por favor, fala um pouco sobre o morto escolhe o vivo. Vamos falar sobre o morto escolhe o vivo. Simone, querida. A Mari fez um módulo comigo em Vitória da Conquista. Delícia! Eu acho que eu volto para ir.
em abril. Não sei se vai ser mais em abril, né? Porque agora, né, do jeito que as coisas estão, mas acho que em breve eu tô aí. Beijo aí todos de Vitória da Conquista, Kelly, querida e todos. Vamos falar sobre o morto escolhe o vivo. O morto escolhe o vivo nesse mesmo sentido, Simone, no sentido de honrar. Então, às vezes, uma pessoa, se eu vou dar um exemplo de uma avó paterna de uma aluna. A aluna mandou hoje no meu privado uma questão e aí eu disse para ela assim, olha, a sua avó paterna na terapia sistêmica, nós mulheres, a nossa avó paterna é uma avó mítica. Então a sua avó paterna é uma avó mítica. Então você vai trazer muita coisa dela, você vai estar honrando realmente muito a ela. E essa avó já morreu e ela sente que ela aí quando eu disse isso, né, que tem a ver com o morto escolhe o vivo, ela disse que tem 35 anos, parece que ela buscava uma resposta e ela não conseguia encontrar. E que agora ela entende por que que ela age igualzinha a sua avó, repetindo muito o comportamento da avó, muito o padrão de funcionar da avó. Né? Então, é dessa maneira que o morto escolheu o vivo, entendeu? Repetindo, honrando, sendo leal, né? Podemos usar vários nomes aí. Entendeu, Simone? Como que o morto escolhe o vivo? Boa noite. Recebi o nome da irmã. Duca. Recebeu o nome da irmã que havia morrido antes dela nascer. Duca, não sei se é Duca que pronuncia seu nome. O Duca, realmente isto é um lugar muito pesado, né? Não, mesmo que você não tivesse o mesmo nome da irmã que morreu antes de você nascer, é um lugar pesado porque houve uma dor muito grande antes de você, antes do seu nascimento, houve uma exclusão antes do seu nascimento. Então, é um lugar de muita dor, né? É olhar para essa irmã, é você dizer para ela assim, você veio antes de mim, né? Porque os irmãos, como vocês sabem, alunos, né, da formação, não tem precedência nos irmãos. Os irmãos são todos do mesmo tamanho. Não tem precedência no sentido de maiores ou menores, mas tem precedência no lugar. Então, tem primeiro filho, segundo filho, terceiro filho, quarto filho e assim por diante, contando os abortos e contando as mortes também. Então, você vai olhar para essa irmã que tinha o mesmo nome que o seu, que tem o mesmo nome, né, que o seu, e você vai dizer a ela que você sente muito pelo destino dela, que você sente muito por ela ter ido embora antes de você, que você queria muito que ela estivesse aqui com você, né? E que tudo que você fizer de bom na sua vida, você vai estar fazendo em homenagem a ela, homenagem ao nome que você carrega dela. Diga isso para ela, que você vai ver que você vai dar um lugar a ela muito lindo no seu coração e que isso vai acalmar dentro de você, né? Olhe para essa dor, né, da sua irmã que foi embora. Ana, te amo, uma amiga querida, tá aí nos acompanhando. Oi, meus pais escolheram o nome dos tios mortos por suicídio dos irmãos. Os tios suicidaram e os pais deram o nome aos irmãos. E o nome da mãe dela Ivane, o nome da mãe dela. Peraí. Meus pais escolheram o nome dos tios mortos por suicídio de meus irmãos. E o nome de minha mãe. E não tenho o sobrenome de minha mãe. Ela sente um peso. Ok, Ivana. Então, se você sente um peso, você tem que olhar para isso, incluindo, né? Como eu disse, eu não tenho o sobrenome da minha mãe, isso não foi um peso para mim. A minha filha linda, maravilhosa, mamãe te amo, viu, Antonella? Para mim não foi um peso, né, de não ter o nome sobre minha mãe. Mas se você sente que é um peso, você tem que olhar para isso com amor, fazendo essa inclusão. Entendeu? Do jeito que eu falei,
do jeito que eu falei aqui um pouquinho acima, né, com a outra aluna, sobre o fato dela ter o mesmo nome da irmã, você pode fazer também, dizendo a esses tios que suicidaram, né, houve uma exclusão, então a gente sabe que tem um emaranhamento, você vai dizer a esses tios que suicidaram que você sente muito pelo destino deles, mas essa questão do tio vai ficar mais com seus irmãos, porque o nome é dos seus irmãos, não é o seu nome. Agora, você não ter o sobrenome da sua mãe, pense aí, né? Faça uma reflexão, entre em contato para você ver como que isso vai solucionar para você. Qual seria uma boa solução para você, Ivana? Pense e depois, se você quiser me chamar no privado, você me diga qual que seria uma boa solução para você, como que isso se resolveria dentro de você. Entendeu? Aconteceu comigo, não tenho o sobrenome da minha mãe. Aí, ó, também não interfere. Tá vendo? Para algumas pessoas isso é um peso, interfere, para outras não. Então, isso é uma questão muito pessoal. Mas, para cada um, tem uma maneira de solucionar. Isso não é receita de bolo, né? Então, assim, cada um olhe para dentro de si e veja, né, como que seria uma boa solução, como que isso se resolveria. A Ana, talvez eu tenha perdido. Ah, tá. Você falou da tragédia como consequência dos segredos. Falei, Ana. Por que que é uma tragédia? Porque o segredo é uma exclusão, né? É algo que está oculto, velado, que a gente não sabe, que muitas vezes tem um guardião daquele segredo no sistema e que o segredo não precisa ser denunciado, o segredo a gente não precisa saber o que é. A gente só precisa não julgar quem é o causador do segredo, né? A gente precisa não julgar, a gente precisa acolher, olhar com amor, incluir aquilo no nosso sistema, mesmo que você não saiba o que é. Beijos, Vitória da Conquista me ama, eu também amo vocês. Cavalgar o nosso destino. Como evitar as ciladas das repetições transgeracionais e inconsciente. Cavalgar o nosso destino. Bel. Ô, Bel! Beijo, querida. Qual ciladas, Bel? Me fale mais um pouquinho aí. Das repetições transgeracionais, né? A gente está dizendo aqui o tempo todo. Então, o que mais você quer saber além disso? Ah, Ulisséias. Montes Claros me ama e eu também amo essa cidade. Não, da próxima vez não vou me sentir apertada, eu sei. Já ressignifiquei isso, já incluí isso na minha vida. Não vou mesmo, eu adorei. Foi muito bom meu módulo aí, minha estadia aí com vocês. Júlia, minha avó faleceu logo após a parte, logo após o parto, deve ser, que deu à luz a uma tia. Antes de falecer, vovó deu a criança para minha mãe criar. Mamãe era Mora? Deve ser Nora. Ah, tá. Deve ser Nora. A tia que a mãe criou é irmã do pai. Nossa Senhora. Então, peraí. O seu pai foi como se foi pai adotivo da irmã dele? Da irmã dele? Mais ou menos isso, Júlia? E qual é a questão que você quer saber? Simone, entendido? Ok. Como cortamos a ligação do morto escolhe o vivo? Eliana, você é aquela que escreveu um tanto de coisa lá sobre a injustiça e o que eu coloquei lá no grupo? Então, a gente não corta ligação, né, nenhuma, a gente inclui. Então, é trabalhar a inclusão o tempo inteiro, olhar lá para os seus ancestrais italianos, né, eu acho que é você, olhar para os seus ancestrais italianos e dizer que você sente muito por todo o sofrimento que eles tiveram para que você estivesse aqui, né? Por tudo que eles passaram para que você estivesse aqui vivendo essa vida linda aí que recebeu dos seus pais. Júlia, mamãe tinha um amor enorme pela cunhada, pela filha. Tá. Eu morria de ciúmes e não acolhi essa tia.
Então acolha agora, Júlia. Agora nem já terminado de ler, isso tem alguma interferência no meu destino? Não que isso tenha uma interferência no seu destino, querida, mas eu não sei você, mas eu gosto de acolher tudo assim na minha vida, é o que não está bem resolvido. Então, assim, se você sente que isso, olhe para dentro de você e veja se isso não estiver bem resolvido dentro de você, acolhe isso. Não precisa dizendo para sua tia diretamente, mas diga internamente, né? É, que você entende, né? Como deve ter sido difícil ela ter sido dada pela mãe dela. Olha para você ver. Esse é um primeiro ponto, né? E que você entende, né, o tanto que foi difícil, mas que você morria de ciúmes. Este, Júlia, é um amor infantil, é o amor da sua criança. É a sua criança que está aí gritando, né, e enciumada. E eu tenho certeza que você, hoje, sendo uma mulher adulta, você vai dar conta de fazer isso com muito amor. Carol, querida, obrigada, te amo também, viu? Vamos ver mais perguntas. Ana, Mock, mais Mock. Oh, Larissa, amo você demais também, Ourinhos. Cleide, querida. Patrícia, Divinópolis. Como evitar repetições, tipo escassez, obesidade. Ó, Bel, estamos ainda na questão do peso. Ô, Bel, você já sabe, Bel. Você já sabe essa questão da obesidade, né? Como que, no seu caso, você já sabe que função que isso tem, né? Eu tenho certeza que você já entendeu, né? Eu acho que esse coraçãozinho que você que tá mandando. Eu vou contar para vocês minha questão do peso, tá bom, gente? Minha questão do peso é o seguinte: eu sempre, quando vou dar módulo, eu falo sobre o peso. Eu tinha 37 quilos a mais do que hoje. E em determinado momento eu fiz uma constelação quando eu estava na formação e eu devolvi todo este peso para minha mãe. Esse peso era dela e não era meu. E eu carregava este peso por amor a ela. Porque a minha mãe, no meu sistema, as mulheres, depois que elas têm filhos, é como se elas tivessem que ficar gordinhas e elas tivessem que ser só mãe, né? E aquelas matronas italianas, né? Porque eu sou descendente de italiano, então aquelas mamas bem gordas, bem que fazem comidas gostosas, enfim, e que pegam um outro pelo estômago mesmo e que gosta de ver todo mundo comendo bem, aquela mesa sempre cheia de comida. Então eu vim de um sistema assim. E aí eu fiz uma constelação onde eu devolvi o peso para minha mãe, a carga da minha mãe, e disse para minha mãe assim que eu tinha me tornado mãe, mas que eu não precisava de ser igual a ela, que eu não precisava de carregar esse peso e que eu podia ser mãe magra. E eu sou mãe magra e eu tô muito feliz por ser mãe magra. E depois que eu devolvi esse peso, nunca mais eu engordei, assim, eu tô muito feliz com a possibilidade de fazer diferente. Então, esta, alunos queridos, é uma maneira de honrar a minha mãe. Eu honro a minha mãe, eu sou, né? Eu honro, mas eu não preciso ser leal à história dela. Eu posso fazer a minha história do meu jeito. Então, eu honro a minha mãe, eu amo minha mãe de paixão, uma pessoa que já não está mais aqui no plano, né? Na terra, mas eu faço do meu jeito, eu posso fazer da minha maneira, eu posso ser mãe magra, eu não preciso ser mãe gordinha igual ela era mãe gordinha, né? E ela era só mãe, eu não preciso ser só mãe também, eu posso ser mãe, posso ser psicóloga, posso ser consteladora, posso ser professora, né? Podemos fazer uma live no meio da semana à noite, não tem problema. Então, assim, é toda uma ressignificação, entendeu, queridos alunos? Bel, continue olhando para isso, queridona. Você sabe, eu lembro direitinho, né, que nós já olhamos para isso e você sabe a função aí do sobrepeso. A Júlia está dizendo que não consumou a adoção. Minha tia já tinha sido registrada pelos pais verdadeiros. Tá.
a tia já tinha sido registrada pelos pais. Então, você está perguntando se você acolhe como tia ou como irmã. Você acolhe como tia, porque ela não é filha da sua mãe e do seu pai. Ela é filha dos pais dela. Então, você vai acolher como tia.